Access Burain, o Itoinara Soteremaué. Olá pessoal, eu sou Inara do Poço Soteremaué. Estou aqui para falar sobre as mudanças climáticas, que é uma das nossas problemáticas nos dias atuais. Na 8ª aula do curso, vamos falar sobre as salvaguardas socioambientais. Elas são para garantir que os benefícios ambientais e climáticos sejam partilhados de forma justa com as comunidades locais. As salvaguardas socioambientais são medidas e diretrizes projetadas para proteger os direitos humanos e o meio ambiente em projetos e programas de desenvolvimento, especialmente aqueles que envolvem mudanças no uso da terra, como os projetos de REDD+. Essas salvaguardas incluem uma série de princípios e práticas que buscam assegurar direitos humanos e territoriais, conservação da biodiversidade, benefícios socioeconômicos, transparência e participação, monitoramento e avaliação. Em resumo, as salvaguardas socioambientais são essenciais para equilibrar a proteção ambiental com os direitos e o bem-estar das comunidades locais. Elas asseguram que os projetos de conservação, como o de REDD+, sejam conduzidos de maneira ética e sustentável, beneficiando tanto o meio ambiente quanto as pessoas que dele dependem. As salvaguardas de Cancún foram estabelecidas durante a 16ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP16, realizada em Cancún, México, no ano de 2010. Essas salvaguardas foram criadas para assegurar que as atividades de REDD+, sejam implementadas de maneira social e ambientalmente responsável. Antes de Cancún, havia uma crescente preocupação sobre os possíveis impactos negativos das atividades de REDD+, nas comunidades locais e nos ecossistemas. As salvaguardas de Cancún surgiram para tratar dessas preocupações, garantindo que os projetos de REDD+, promovam benefícios sociais e ambientais, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Elas foram um marco importante para integrar considerações sociais e ambientais nas políticas climáticas globais. Depois de saber a definição e um pouco da história das salvaguardas socioambientais, vamos falar um pouco mais sobre as diretrizes e os seus princípios. As salvaguardas de Cancún incluem uma série de princípios e diretrizes que devem ser seguidos em todos os projetos de REDD+. Entre os principais pontos estão: respeito pelos direitos das comunidades locais e povos indígenas, garantir que os direitos territoriais e de uso dos recursos naturais dessas comunidades sejam respeitados, participação ativa e inclusiva, assegurar que as comunidades locais sejam envolvidas na tomada de decisões e na implementação dos projetos. Transparência e governança. Promover processos transparentes e responsáveis na gestão de projetos de REDD+. Conservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Garantir que os projetos contribuam para a conservação da biodiversidade e dos serviços ambientais. Benefícios sociais e econômicos. Promover benefícios sociais e econômicos para as comunidades locais, melhorando sua qualidade de vida e sustentando seus modos de vida tradicionais. Aplicação das salvaguardas de Cancún em projetos de REDD+. Em projetos de REDD+, na Amazônia, as salvaguardas de Cancún são aplicadas da seguinte forma: em consultas públicas, as comunidades locais são consultadas sobre o planejamento e a implementação dos projetos, garantindo o seu consentimento livre, prévio e informado. Monitoramento e avaliação. Sistemas robustos de monitoramento e avaliação são implementados para garantir que os impactos sociais e ambientais sejam continuamente avaliados e que as salvaguardas sejam respeitadas. Transparência. Informações sobre os projetos devem ser disponibilizadas publicamente, permitindo que as comunidades e outras partes interessadas acompanhem o progresso e os resultados. Acesse o material complementar dessa aula e saiba o que é e como funciona o sistema de informações sobre salvaguardas REDD+, do Brasil. Para falar sobre isso, vamos chamar o Vitor Salviati. Ele é biólogo e trabalha na Fundação Amazônia Sustentável. Dentro do mecanismo de REDD, a gente tem 3 blocos de indicadores que, como o nome já diz, indicam a evolução daquele projeto ou programa. Os indicadores de estrutura mostram como é que o financiamento do REDD está sendo colocado como de forma estruturante, construindo, materializando aquele projeto ou programa. Os indicadores de processo demonstram como que aquele processo está sendo seguido, ou seja, a evolução do projeto, mencionando não só a participação de atores relevantes, mas principalmente como é que o processo do REDD está sendo de fato
introjetado na gestão florestal e no desenvolvimento sustentável daquele território. E por fim, o indicador de resultado nada mais é do que o indicador que traz a redução de emissão por desmatamento e degradação, que é a sigla do REDD, ou seja, aquilo que vai me trazer no final do dia o resultado esperado, que é um planeta equilibrado, florestas crescendo e populações tradicionais e povos indígenas vivendo na floresta. Veja agora uma tabela com um exemplo de cada tipo de indicador em um projeto de REDD+. Os povos indígenas e as populações tradicionais desempenham um papel importante nas salvaguardas socioambientais. Eles são os guardiões tradicionais da floresta e possuem um conhecimento vasto sobre a biodiversidade e modo de vida sustentável. A importância dessas comunidades na implementação das salvaguardas é evidente na sua capacidade de monitorar e proteger grandes áreas de floresta, usando conhecimentos tradicionais para manter a biodiversidade e combater o desmatamento. Além disso, a participação ativa ajuda a garantir que os projetos sejam planejados e executados de maneira que respeite suas culturas e modo de vida. Os benefícios mútuos de uma colaboração eficaz são numerosos. Para as comunidades indígenas e populações tradicionais, a participação em projetos de conservação pode trazer benefícios econômicos, como o pagamento por serviços ambientais, além de fortalecer suas capacidades de gestão e proteger seus territórios. Para os projetos, a inclusão das comunidades garante maior legitimidade, eficácia e sustentabilidade das ações, com melhores resultados de conservação e maior apoio internacional. Acesse o material complementar dessa aula e saiba o que é e como funciona a consulta prévia, livre e informada em projetos de REDD+. O Estado do Pará está desenvolvendo um sistema jurisdicional de REDD+, para combater o desmatamento e promover a conservação florestal de maneira sustentável. Este sistema está sendo construído através de eventos e oficinas que envolvem diversos atores, incluindo comunidades locais, organizações não governamentais e o governo estadual. A construção do sistema de salvaguardas no Pará é marcada por uma abordagem participativa e inclusiva. Diversos eventos estão sendo realizados para garantir que todas as partes interessadas possam contribuir para o desenvolvimento das diretrizes do sistema. Os benefícios de uma colaboração eficaz entre o governo, ONGs e comunidades locais são numerosos. Para as comunidades, a participação em projetos de REDD+, pode trazer benefícios econômicos, como o acesso a financiamentos e pagamentos por serviços ambientais. Além disso, fortalece a capacidade dessas comunidades de gerir seus recursos de forma sustentável, protegendo seus territórios contra ameaças externas. Chegamos ao fim do 8º episódio. Antes de ir, deixo aqui algumas perguntas para pensarmos sobre as lições de hoje. Como as salvaguardas socioambientais garantem a proteção dos direitos territoriais e dos recursos naturais das comunidades indígenas? Reflita sobre a importância das salvaguardas para assegurar que qualquer atividade que afete a sua comunidade seja realizada com um consentimento livre, prévio e informado, respeitando os direitos da sua comunidade. Qual é o papel da sua comunidade no monitoramento e na avaliação dos projetos de REDD+, para garantir que as salvaguardas sejam respeitadas? Considere a importância da participação ativa da sua comunidade no monitoramento contínuo e na realização de auditorias para garantir que os impactos negativos sejam minimizados e que as salvaguardas sejam implementadas corretamente. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula. O curso REDD+, Amazônia e Povos Tradicionais é uma realização da Fundação Amazônia Sustentável. A iniciativa conta com financiamento da Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas.